Então, a dúvida do Júnior, dá uma explicação sobre band steering e por que essa reversão dos 5 GHz não acontece quando o dispositivo muda para 2 GHz. Então, Júnior, então recapitulando, né, o band steering é quando o aparelho, né, o celular, enfim, que está conectado no AP, ele vai mudar de uma frequência ali do rádio para outra, geralmente do 2.4 para o 5 GHz, né, pode ser vice-versa também. E até, enfim, hoje em dia tem aí o 6 GHz ainda não liberado aqui, né, mas isso no futuro pode acontecer também, né. Então, o conceito original é o salto, né, essa mudança aí para diferentes faixas de frequência, tá? E aí, enfim, por que, né, geralmente a gente salta do... Você está perguntando, né? Por que essa reversão do 5 GHz não acontece quando o dispositivo muda para o 2.4 GHz? Bom, eu vou responder aqui a visão que eu tenho, o Gaspari pode complementar. Bom, o 2.4, Júnior, ele tem um alcance maior, né? Ele chega, enfim, bem mais do que o 5 GHz. Então, quando o dispositivo salta para o 2.4, a regra geral é preservar a conexão, tá? Então, se a conexão está estável, enfim, ela não foi perdida com AP, o aparelho tende a manter como está, tá? Então, geralmente ele passa do 5 GHz para o 2.4, porque 5 GHz tem um alcance menor, ele vai se afastando do ponto de acesso até que não é possível mais manter a conexão em 5 GHz, e aí faz-se a mudança para o 2.4, tá? E aí, como a regra geral, digamos assim, a política geral é manter a conexão quando ela está estável e não tocar ela se tudo estiver funcionando normalmente, isso fica, então, dessa forma, né? Para existir essa troca do 2.4 para o 5, idealmente tem que ter essa conversação com a AP, ou o próprio aparelho tem que segurar a conexão ali dos aplicativos, enfim, das conexões que estão em andamento ali no aparelho, para que não haja perda ali, haja só uma retenção, para poder ser feita a troca da faixa de frequência e tudo voltar à normalidade. Senão, por exemplo, se você tiver fazendo uma videoconferência, né, você pode congelar ali, perder a conexão por algum tempo, se não existe essa política implementada, tá? Aí, Gaspar, talvez você saiba as extensões de cabeça e tudo mais para essa política reversa, digamos assim, funcionar. O principal de todo o processo, tanto do band steering, né? O band steering, ele funciona basicamente da mesma maneira que o AP steering. O AP steering é a parte de handoff do mesh, entendeu? Para te fazer a troca de um AP para o outro. O band steering trabalha de uma maneira muito semelhante, é a mesma coisa, ou seja, a troca de um AP para outro é a mesma coisa que tu trocar de um rádio para outro, entendeu? Só que tu tá trocando entre APs, agora tu tá trocando dentro do mesmo AP, mas não deixa de ser de um rádio para o outro. Tu tá trocando o rádio de 2.4 para 5 GHz. Né? E a coordenação, quando tu não consegue ter uma comunicação entre os dispositivos, ou seja, tu não tem os mesmos protocolos que a gente tem, que seriam o K e o V e o S aí do mesh implementado dos dois lados, né? Nesse caso, a regra é sempre potência de sinal. Não adianta. Né? Então é que nem o Guilherme falou, né? O 5 GHz, se tu está muito próximo do AP e tu está conectado no 5 GHz, à medida que tu te afasta, entendeu? O 5 GHz vai perdendo potência até chegar num ponto em que tu não consegue fazer uma comunicação satisfatória e o próprio dispositivo, entendeu? Faz um scan. Aí é que está a grande vantagem de tu fazer um band steering, porque tu tem 2 rádios, então eu posso ficar escaneando um dos rádios dentro do meu dispositivo para saber se eu tenho alguém que tem uma qualidade melhor ali dentro. Então, se eu estou conectado no 5 GHz, eu posso utilizar o rádio de 2.4 para ficar verificando se eu tenho alguém com uma potência melhor ali para trocar. Então, quando eu vou de 5 GHz para o 2.4, isso é fácil. 5 GHz está ruim, escaneio ao redor, encontrei alguém de 2.4, mudo para lá. No caso do 2.4 voltar para 5, já é um pouco mais complicado, porque a potência do 2.4 é bem maior do que a do 5. Então, mesmo que eu esteja próximo do roteador no 2.4, a potência do sinal ainda continua sendo boa.
né, cabe ao dispositivo, isso é evidente, se a gente não tem algum tipo de mecanismo para poder fazer essa comunicação entre o dispositivo e o AP, mas cabe ao dispositivo, né, tomar a decisão de mudar para 5 GHz. A grande vantagem é que ele pode de maneira fácil, porque ele tem o rádio de 5 GHz que ele não está usando, ele só está utilizando o 2.4. Então ele pode escanear os 5 GHz até encontrar uma rede boa que tem ao redor. Isso vai depender se o dispositivo que a gente está utilizando tem essa capacidade. Aí sim, né, dispositivos novos aí, se tu pega os Galaxies novos, os iPhones mais recentes, eles conseguem fazer sim essa troca de 2.4 para 5 GHz sem problemas. Né? Agora, dispositivos mais antigos, eles tendem a não ter esse tipo de recurso, né? Então, tudo vai depender aí do dispositivo que a pessoa está utilizando, porque essa decisão cabe ao dispositivo e não ao roteador, né? Para fazer a troca.